No vídeo de hoje eu vou estar te passando filtros e gatilhos que vão aumentar ainda mais a sua assertividade em operações de pullback e de throwback. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos que eu tenho trazido de segunda a sexta. Além disso, é muito importante que você me siga lá no Instagram, porque eu sou ainda mais ativa do que aqui no YouTube e eu posto conteúdo todo santo dia. E é impossível tu não viver desse mercado se tu absorver e aplicar todo esse conteúdo que eu passo. Agora sim, vamos lá para o computador. Beleza, então você provavelmente já deve saber como é que funcionam os movimentos de pullback e de throwback. Se você ainda não domina ou se você ainda não conhece, não sabe, fica tranquilo porque tem um vídeo especificamente sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir caso você sinta que é necessário, fechou? Então, vamos supor que aqui a gente tem uma região de resistência, tá? E logo aqui embaixo a gente vai ter também uma região de suporte. E aí a gente vai estar falando aqui de uma região lateral, ou seja, em que o preço vai estar andando para o lado, ele vai estar meio que acumulado ali nesse canal. Show de bola! Aqui o preço vai estar realizando a sua movimentação, beleza, show. E aí em dado momento, o preço ele rompeu o nosso suporte, ou seja, ele rompeu aquela região onde a gente estaria fazendo operações de compra, operações compradoras. E aí o que é que a gente espera quando esse tipo de movimento acontece? A gente espera justamente o movimento de pullback, ou seja, de que o preço retorne para o nosso antigo suporte, que agora vai atuar como uma região de resistência, para que a gente execute aqui uma venda, esperando que o preço agora comece a cair. Entretanto, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Como, por exemplo, olha só, vamos supor que a gente tinha aqui uma região de suporte, beleza? A gente tem aqui a nossa região de suporte, e aí ela foi rompida, beleza? Só que o rompimento, para de fato a gente poder considerar que é um rompimento forte, que a gente pode começar ali a esperar por um movimento de pullback, esse rompimento ele deve ser de pelo menos mais de 50% do candle passando essa região, rompendo essa região. Então perceba que mais de 50% desse candle aqui passou a nossa região que antes atuava como um suporte e que agora muito provavelmente vai estar agindo como uma região de resistência, tá bom? Então esse filtro aqui é muito importante que você tenha, que é o filtro em que mais de 50% do candle deve romper. Show de bola! Esse aqui é um filtro que vai te livrar de muitos falsos rompimentos, que também pode ser o seu operacional, que é bastante assertivo, e tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal, tá bom? Então, o primeiro filtro é mais de 50% do candle, ou seja, mais de 50% da vela deve romper aquela região. Aqui a gente está falando de uma região de suporte, para a gente poder realizar uma operação de pullback, mas o mesmo deve ocorrer se você estiver falando de uma região de resistência, tá? Mais de 50% deve romper para você poder considerar ali um movimento, uma operação de throwback. Um outro filtro que eu julgo muito importante, se não um dos mais importantes, junto com a questão do rompimento ali, né, que tem que ser um rompimento forte para a gente poder de fato considerar um possível movimento de pullback, throwback, é em relação a gente considerar a tendência anterior. Por exemplo, se o gráfico ele vir aqui em um movimento de alta, em uma tendência aqui ó, de alta, qual é a melhor região para a gente pegar uma operação de pullback? Nesse caso, seria justamente uma região de resistência, tá bom? Porque aqui a gente estaria esperando o rompimento dessa resistência e estaríamos aqui fazendo posteriormente uma operação de compra, indo a favor da tendência que já estava ali presente no gráfico, ou seja, foquem sempre em utilizar operações, em realizar operações a favor da tendência que está o gráfico. O mesmo aconteceria se a gente tivesse, então, em uma tendência de baixa. O melhor seria que a gente esperasse que uma região de suporte fosse rompida para a gente poder realizar, então, posteriormente, uma operação aqui de venda, né? Acreditando que essa tendência vai continuar e aí o preço ele vai continuar descendo.
Então, é muito importante que vocês tenham esse filtro e operem a favor daquela tendência que está naquele momento ali no gráfico. Um outro filtro muito importante que vocês têm que ter muito cuidado também é em relação ao pavio daquela vela que rompeu a região. Por exemplo, aqui a gente tem uma região de suporte e aí a gente percebeu que teve aqui, ó, um rompimento, uma vela aqui de força que rompeu. Entretanto, essa vela aqui, ela teve bastante pavio, ela deixou aqui bastante pavio, tá bom? Quando isso aqui acontece, é um indicativo que você não deve entrar. Isso aqui mostra que essa vela retornou bastante, ou seja, que aqui embaixo acabou surgindo uma força compradora. Então, pode ser que aconteça uma armadilha, ou seja, um falso rompimento. Então, é importante que vocês tenham cuidado quando ocorra aqui um rompimento e por mais que esse rompimento ele seja forte, a vela deixou ali um pavio grande, considerável, então você deve tomar bastante cuidado. Caso o pavio seja pequeno, por exemplo, se tivesse sido um pavio assim pequenininho, tudo bem, não teria problema. A gente está falando aqui de pavios maiores, tá bom? De pavios que mostram que de fato existe ali uma força contrária àquele rompimento. Agora eu vou te falar dois gatilhos que eu particularmente gosto bastante em relação a pullback e throwback. Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui, que eu estou agora exemplificando em uma região de suporte, o mesmo vale para a região de resistência, o mesmo vai valer ali para o movimento de throwback, fechou? Então, o que eu gosto bastante é justamente o que eu estava falando para vocês. O gráfico ele vinha aqui em uma tendência de baixa, show de bola, e a vela que rompe a minha região é uma vela de força, é um candle de força que tem nenhum ou pouquíssimo pavio. Isso aqui já é muito bom para mim. Rompeu mais que 50% do candle, foi uma vela de força com nenhum ou pouquíssimo pavio, a favor ali daquela minha tendência, né, que no caso era uma tendência de baixa, então a gente espera o rompimento de uma região de suporte para realizar uma venda, operando a favor dessa tendência, então isso aqui já é um excelente gatilho de entrada para mim, fechou? Além disso, um outro gatilho é quando aconteceu esse forte rompimento e que a vela que volte nessa região, que vai fazer o reteste da região rompida, ela também seja uma vela de força, que ela também seja um candle de força. Por exemplo, teve aqui um outro candle, beleza, show de bola, e aí em seguida teve um candle aqui de força, que veio direto aqui na minha região, que antes se tratava de um suporte e agora está atuando como uma resistência. Lógico que também é importante vocês estarem sempre de olho em relação ao pavio, tá bom? Então, quando eu falo um candle de força, são candles como esses aqui que eu desenhei para vocês, que tem pouquíssimo ou nenhum pavio. Isso aqui para mim seria um excelente gatilho para realizar uma entrada de pullback, realizando aqui uma venda, apostando que o preço continuaria na sua tendência de baixa. Outro gatilho, na verdade eu falei que eu ia passar dois, vou passar três gatilhos para vocês. O terceiro gatilho que eu particularmente também gosto bastante e que inclusive para mim, depois da sequência ali de um candle de força rompendo e um candle de força que faz o reteste, esse é o mais forte, que é o sequencial de velas. Por exemplo, a gente vinha aqui de uma tendência de baixa, show de bola, e aí houveram diversos candles vermelhos. Por exemplo, aqui ó, já tinham tido aqui outros candles, tá? 1, 2, o terceiro aqui. E aí o quarto, por exemplo, rompeu a nossa região. Eu gosto bastante e tende a ser muito assertivo. Eu gosto de pelo menos ali 5 a 6 candles, mas a partir de 4 candles eu já considero sim uma sequência de velas. Isso mostra que a força vendedora está atuando bastante e que muito possivelmente esse rompimento de fato indica uma continuidade da queda do preço. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida que seja, coloca aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Além disso, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu vou estar postando aqui diariamente para vocês. E também me segue lá no Instagram, assim a gente pode ter um contato ainda mais direto via o direct. Além disso, você vai poder estar acompanhando todos os conteúdos que eu posto todo santo dia lá no Instagram, fechou? Até o próximo vídeo!